Recording is on. Pronto, deu autorização. Bom, gente, mais uma oportunidade nós estamos tendo hoje, né? Domingo. Já que para os espíritos, eles não contam o tempo, não é? Vamos jogar um pouquinho mais para cá. Eles não contam o tempo, então nós temos todo o tempo do mundo para nos estudarmos o que realmente vai nos acontecer, o que nos acontece aqui, porque estamos aqui, para onde vamos e o porquê de todas essas confusões. Estudando essa doutrina maravilhosa do Cristo, poderemos com certeza sairmos daqui mais ilesos e com certeza com mais evolução. Então vamos à oração, com a permissão de Deus, para que nos liguemos com a espiritualidade superior. Deus de infinita bondade, misericórdia, amor, Pai eterno, o Senhor que nos criou, que nos fez com muito amor e sabe que vamos com certeza crescer, vamos vencer. Todos nós, nas maiores dificuldades que estamos exatamente no teatro da nossa vida, buscando o conhecimento para nos libertarmos, como disse Jesus. Conhecereis a verdade, ela te liberta. E é aí que estamos precisando para evoluirmos mais moralmente. Moralmente, porque com moral, nós não vamos fazer faltas, nós não vamos cometer erros gravíssimos que cometemos já no passado. Se nessa existência fizemos, já está feito, Deus Pai. Nos ajuda a não fazermos mais. Estudando essa doutrina, nós viveremos mais em paz, contigo, com a nossa consciência. São leis imutáveis e todos nós devemos estar respeitando-as. E se não fizermos assim, sofreremos a lei que ela mesmo nos traz a responsabilidade em muitas encarnações. Que o teu amor, Deus Pai, se expanda por todos aqueles que estamos nesse planeta, em outros planetas mais inferiores do que esse, onde o canibalismo predomina, o mundo animal, humano, animal mesmo, animalesco, existe em outros planetas. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Eles estão em evolução. Nós já estamos bem mais adiante. Então nos ajuda a compreender tudo isso, já que recebemos essa doutrina maravilhosa com muito amor. Tudo isso foi nos dado porque já estamos no ponto de conhecermos a receita da felicidade, para a felicidade. Que o teu amor, que a tua misericórdia esteja conosco, iluminando essa nossa diretora espiritual, irmã Angélica, e todos que acompanham, nosso queridíssimo Bezerra de Menezes, sem falar em Jesus, que é o nosso superior. E a todos esses espíritos, Deus Pai, que o Senhor já fez conhecedor dessas leis e se libertaram. Que eles recebam muito amor, muita paz de nossa parte. Que toda a terra receba boas vibrações deles. Para todos, muita paz. Bem, gente, vamos lá conversar, vamos estudar, né, a doutrina espírita, porque é conhecendo a verdade que vamos nos libertar. É conhecendo porque estamos em família. Que confusão é essa? Muitas vezes nós chegamos nas nossas famílias e olhamos para a cara um do outro, tem uns que não entram, trava, não dá para de maneira alguma conviver com ele, mas estamos na mesma família, consanguínea, vamos dizer assim, aqui na Terra, e esse grupo precisa se conhecer para desfazer muitas coisas do passado. Então, a lição hoje, essa parte introdutória, é em respeito ao nosso tema da noite, né? Sandra vai citá-lo. Então, estamos no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais tem um caráter ainda mais odioso. É este ponto de vista que especificamente vamos considerar para analisar as causas e os efeitos.
Neste caso, como em todos, o Espiritismo vem projetar a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário, até quando quiser ver a luz. Muitos partem, então, levando com eles ódios terríveis e desejos de vingança insaciáveis. Mas a algum deles, mais adiantados que os outros, é permitido entrever uma ponta da verdade. Eles reconhecem as funestas consequências das suas paixões. E é então que tomam boas decisões. Compreendem que para chegarem a Deus, não há senão uma palavra em ação: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, com um esforço inaudito, olham para aqueles que detestaram na terra. Porém, aos vê-los, a sua animosidade revela-se, revoltam-se à ideia de perdoar, ainda mais do que a de abdicarem de si mesmos. Pode ser. Mas, sobretudo, a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os seus haveres, a sua honra, a sua família. Entretanto, o coração destes infortunados abranda. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Interessam-se pelas boas decisões, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será então a sua conduta no seio dessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas decisões. O contato permanece com seres a quem odiou constituir prova terrível, diante da qual, por vezes, sucumbe, se a sua vontade não for muito forte. Assim, conforme prevaleça a boa ou a má decisão, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que nenhum fato anterior parece justificar, nada com efeito. Naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ok, Sandra. Daqui a pouco a gente continua, tá? Pessoal, gente, esse conteúdo ele é maravilhoso porque esse é o fato real de nós estarmos na nossa família. Assim nós nos colocamos aqui encarnados em grupos, né? Cada grupo, e dentro da família nós sabemos que existem criaturas. Eu não sei quantos irmãos, parece que da família de Sandra são 9, né, Sandra? Ou 8. Na minha família já foram 9, ficou mais um par, voltou para casa, somos 8. Mas esses conflitos, eles existem dentro a família. Às vezes é mãe com filho, pai com filho, ou com a filha, ou irmãos com irmãos. Se são 4, 5 irmãos, dá para perceber, os próprios irmãos percebem que tem um que ele aceita de braços abertos, mas tem outro ou outros que ela não aceita. E ela não sabe explicar por quê, mas ela tem uma certa dificuldade em abraçá-lo, de falar com ele, mas tem que conviver dentro de casa. Dentro de casa todo mundo tem que estar junto. Ninguém conseguirá sair porque está na família. Então, nós que fazemos hoje uma família, graças a Deus é assim,
Para aqueles que acreditam em Deus, fica mais fácil estudar a doutrina espírita. Por quê? Porque Deus é o Criador. Nós vemos hoje pela televisão, pelos filmes e programas, jornais, o show que existe lá fora do nosso planeta, as galáxias que existem, são lindos. Só vendo de longe as fotos sendo batidas, vídeos e etc. Então, existe um Deus que controla tudo isso, nosso sistema solar e os outros sistemas. Deus tem um poder de criar tudo. E ele não destrói o que ele cria, mas ele vai transformando para que todos possam irem se melhorando, crescendo, evoluindo. Tudo evolui. O próprio planeta evolui, tudo evolui. Uma planta evolui, um animal, uma serpente, uma aranha, seja qual for o animal, ele evolui. Ele não veio para ficar sempre aquele animal. Ele vai crescer. Foi Deus que fez aquele princípio vital que alimenta aquele corpo, que movimenta aquele corpo. E a matéria dele, ele sente dor como nós sentimos dor. Então, nós começamos a ver uma relação muito mais justa com os espíritos nos dando, através de respostas que foram nos dados em 1857, na França, aqui do lado, através de Hippolyte Léon Denis Rivail, chamam muito de Allan Kardec, né? Pseudo Allan Kardec. Mas o que acontece? Os espíritos respondem hoje com mais clareza, eles trazem essa resposta, porque na nossa família, nem todo mundo que está lá no grupo se ama de verdade. Tem uns que não se aceitam mesmo. Até de mãe para filho, ou de filho para mãe. Tem filho que olha para a mãe com outra visão. O assunto vai muito mais longe. Aí as respostas, hoje os espíritos nos dão. Tem amores que foram tão difíceis, não é amores não, né? Mas paixões, daquelas paixões bem violentas, que quando o filho vem filho e termina se apaixonando pela mãe. Meu Deus do céu, como é que explica um negócio desse? Ou a mãe se apaixonar pelo filho, imagine que situação complicada. Ou o pai se apaixona pela filha. Que mundo é esse? Parece que está se acabando. Tá, não. Todo o grupo está ali se reunindo. Todo mundo está ali. Fazendo o quê? Por que é que Deus colocou ali? Realmente foi Deus que colocou. Com a permissão desses espíritos que reencarnaram nesse grupo. Porque tudo nas leis divinas, para nós que já estamos com capacidade de andarmos com os nossos próprios pés, de decidirmos, de discernirmos, de pesquisarmos no mundo espiritual e escolhermos a mãe e o pai para nascer, o grupo onde estamos, aí nós sabemos porque vamos mergulhar no corpo dentro de uma mesma família. Nós sabemos porque tem que ser assim. Aí, muitas vezes, tem problemas seríssimos de encarnações passadas que virão a fazer com que eu não tenha uma certa aceitação daquele meu irmão. Não quero nem conversar com ele. Eu mesmo tinha na minha família. Graças a Deus isso foi eliminado. Mas aí porque vem, né, com essa situação, mas é uma prova, não é? Vem para passar por isso. Se tu não conseguir resolver nesta encarnação, o que é? Tu está acumulando para uma próxima encarnação, vai deixar, porque tem que ser resolvido. Eu lembro do caso quando o Divaldo contou, não é do pai dele com a irmã, uma das irmãs, que eu não me lembro qual delas, que a irmã tinha aversão ao pai. Mas no leito de morte, ele ainda disse a ela, né? Se você vai querer deixar isso para resolver numa outra encarnação, perdoe. E aí, porque ele sabia, né, o que tinha acontecido, eram coisas do passado, que eles tinham sido amantes, qualquer coisa assim, e ela tinha sido morta, se eu não me engano, por ele. Então, eles reencarnaram ele como pai dela, mas ela não conseguia abraçar, ela não conseguia falar com esse pai, ela não conseguia ter amor por esse pai, porque lá no passado ela tinha ainda no inconsciente certas, né, lembranças. Exatamente. Mas com a perseverança e a ajuda de Divaldo, que nem todos temos, né, a ajuda de um médium desse tipo, ela conseguiu perdoar, depois de muito trabalho, para não deixar isso para uma próxima encarnação. Pois, Sandra, é exatamente assim. Imagina, chega no mundo espiritual, uma pessoa que nos fez grande mal em uma encarnação, então, você volta para o mundo espiritual revoltado, cheio de ódio.
com muita vontade de destruir aquele que fez aquilo, por ter sofrido tanto. Olha, tem pai que prende um filho, ou uma menina, ela não tem liberdade. Como nós sabemos que tem países aí que nós estamos vendo aí, isso acontece. Por isso a grande importância do perdão, né? Por mais que as coisas que a gente olha assim, aquela pessoa não me desce, não posso ouvir a voz, não quero chegar perto. Tem que orar, falar com Deus e pedir de qualquer maneira que essa aversão, porque tudo bem, que tu não sinta ódio, que tu consiga perdoar o que está acontecendo e tentar, não quer dizer de repente que tu vai botar aquela pessoa dentro da tua casa, o teu inimigo, mas o fato de tu não desejar o mal, não retribuir nenhum mal que tu receba. Então, a questão do perdão nesse momento é muito importante, não é? E isso nós vemos dentro dessa família com compromissos entre nós. Por isso que os espíritos explicam muito bem. Realmente, no lar familiar se encontram muitos inimigos. E aí, como diz Jesus, orai e vigiai. Orai e vigiai. Que pode acontecer num desse aí, como chama? A gente chama assim aqui na Terra, dá um surto nele, né? Aí depois chamam ele de psicopata. Ninguém sabe o que é a história lá atrás, como isso aconteceu, de onde é que vem essa onda, de onde é que vem esses turbilhões de problemas. Aí os espíritos dizem, olha, se vocês não encontram na própria existência, como é que uma criança pode sentir, como você falou, Sandra, de Divaldo, como é que ela pode rejeitar o pai se o pai foi quem deu a vida a ela, em outras palavras? Por que ela tem essa algeria, ou esse ódio, ou sei lá, esse sentimento horrível pelo pai? Por que ela tem, se ela é uma criança? Não é? São coisas, né? E o contrário também existe. Por que eu tenho tanto amor pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelos dois? Uhum. Não é porque eu sou eu amo esses meus pais. Já tenho um filho que não ama muito minha mãe, aí ama mais meu pai. Já tem outro que ama mais o meu pai e ama menos a minha mãe. Minha mãe sabe quem mais ela ama, mas ela não vai dizer para não magoar os filhos. Mas numa crise ela pode dizer. E outros demonstram, né? Muitas vezes demonstram, às vezes pode ser inconsciente, pode ser consciente. E por mais que seja difícil, todos no núcleo familiar conseguem também saber quais são as afinidades, né, mais próximas. Pronto. Como é que se explica o caso, você está colocando aí, daquela jovem e aquele namorado dela, não é? Que até hoje ela está semi-liberta, né? Que matou os pais. Que expulsou os pais antes do tempo deles, né? Imagine se os pais não perdoarem, imagine como é que eles ficam lá. Olha, eles não ficam a troco de banana, não. Não é porque você desencarnou e você já vai perdoar, não. O ódio, como eles dizem aqui, o ódio corre solto sobre o espírito que realmente não aceitou ter criado aquela criança, ter cuidado dela, banho, comida, escola. Já imaginou quanto trabalho? Por isso que é muito tempo estudando e ouvindo as palestras e tentando convencer o espírito de que ele tem que perdoar e que ele precisa da reencarnação, que vai receber esses outros espíritos que causaram mal. Exato. E tentar dentro de um núcleo se... E a revolta dessa mãe, desse pai, se não perdoar, olha, eles não querem nem saber quando eles desencarnarem, não querem nem ter contato com ele, mas os espíritos sabem que eles precisam. Aí continua até serem recebidos, vão estudar, vão analisar, eles oram, pedem a Deus ajuda, porque não dá para suportar, porque minha filha fez isso com meu marido e comigo. Nós só fizemos a eles carinho, nós não sei o quê, fizemos assim assado, ou muitas vezes nós demos tudo o que eles queriam. Opa, meu filho, cuidado. Às vezes nós, né? Nós nunca dissemos o não. Opa, meu filho, está aí o buraco, está aí o teu problema. Nunca orientou, porque um filho, quando ele está crescendo, ele vai mostrando quem ele é espiritualmente. Então, os pais têm essa oportunidade para ir cortando os galinhos, para ele ir começando a se acertar com a divindade, as leis dele, e viver e amar os seus pais. Porque se ele odiar seus pais, isso vai perpetuar no mundo espiritual, desculpa, e
para que volte em outra encarnação, a dificuldade não é fácil, não, porque tem deles que dizem: eu não aceito mais vir com eles, não. Eu não quero mais vir, não. Eu odeio de coração, não aceito, não vou morar, não vou viver na Terra. Aí os espíritos vão explicar a ele, vão levá-los. Não são poucos, não, como está aqui escrito. É todo um trabalho grande, gigantesco, colossal, para tentar fazer com que o que precisa vir no grupo e recebê-los, os dois, esses futuros pais, porque esses precisam aprender a perdoar, como tu falaste no início. Uhum. E nesse segundo parágrafo aqui também tem muitas coisas esclarecedoras, né? Claro, as instruções dos espíritos têm que nos esclarecer. Por exemplo, a gratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, quem é egoísta, ele vai agradecer? Esse é um grande problema dentro de uma família. Tem filho que só pensa nele. Olha, tem filho que só sabe o sabor do lar de casa depois que ele sofre bastante aqui na Terra. Tem um caso mesmo de uma menina, ela só pensava nela. E os pais deram o maior carinho para ela, nesse sentido. Fizeram tudo por ela. Ela cresceu uma moça já, e a vontade dela era viajar. A irmã se casou, mas ela queria viajar para os Estados Unidos. E foi para os Estados Unidos, depois de muito tempo, muita luta, que ela tinha uma madrinha lá, a gente do parentesco, né? E a recebeu, e a mãe ficou chorosa, porque é uma dificuldade dela aceitar a mãe. Vê, tudo lá dentro. E depois que ela vai passar uma experiência, que ela vai arrumar um namorado, sem saber, o namorado sempre estava com algumas desculpas, que eu não posso ir hoje, porque não sei o quê. Ele era do movimento dessas gangues, vendia droga, e quando ela veio descobrir, ela já tinha levado umas boas surras dele, correu o risco mesmo de ser expulsa do corpo. Quando ela viu a verdade, e aí ela entendeu a mensagem dos pais, a importância. A mãe, por tanto amá-la, ela prometeu voltar no Natal e não foi, deu uma desculpa, porque que o namorado que ia viajar, que não sei o que, ainda não tinha acontecido nada, né? Que ela não tinha percebido nada. Então, quando ela não veio, a mãe sofreu, sentiu. Então, os pais passam por provas pelas próprias formas de como criou seus filhos, da responsabilidade. Então, é nessa hora que os pais vão receber, se eles deram amor, vão receber amor. Mas se eles deram amor e vão receber ódio, tem explicação. Tem explicação, sim. O espírito que ainda não está receptivo ao amor, a esse sentimento nobre, maravilhoso, que é de todos os seres, que o caminho é para isso, para aprendermos a amarmos a todos, mas no grupo familiar, começa pelo grupo familiar, para depois se estender para todos. Então, lá, a mãe vai percebendo que a filha realmente é diferente. A filha não percebe que é diferente. Então, a filha é egoísta, ela só pensa nela, só vive do jeito dela, e os pais não foram ajudando, ela foi seguindo, depois ela aprendeu, quando ela sofreu um bocado. Aqui só um pequenininho resumo. E ela, quando foi socorrida, terminou voltando. A mãe foi buscá-la e a perdoou. É uma coisa bonita. E tem muitos casos, são milhões. Então, quando um pai, por exemplo, tem muitos casos aqui que a gente vê real, eu mesmo tenho um real. Os pais, ele era o pai dos 2 meninos. E a esposa dele faleceu, desencarnou. Ele encontrou outra depois de um tempo, e ela, não é aquela coisa, não é filho dela, mas ela cuidava, mas do jeito dela. E esses 2 meninos era o atraso deles dois, porque eles queriam aproveitar a vida, eles queriam viver melhor, eles queriam ter assim assado. E as dificuldades para ter a própria liberdade, ela continuou machucando na cabeça dele uma série de informações, empurrando na cabeça dele uma série de coisas, e ele termina sendo levado por essa paixão, por essa mulher, e vê os filhos de outra forma. Aí um dia eles se resolvem.
matar os 2 filhos para poderem aproveitar a vida. Isso é recentemente, isso tem uns 2 meses que eu já vi isso num repórter aí no Brasil. Então, aonde vai encontrar explicação para resolver isso? Os pais não. Ele diz, ele fala nos detalhes para a polícia. Os policiais ficam horrorizados, tamanha frieza. Os especialistas ficam horrorizados. Como é que um pai. Porque. E a mãe, onde é que estava a mãe dele? Sim, me desculpa, a mãe desse caso aí, a mãe não tinha desencarnado. Ela se separou, não aguentou. Mas eles faziam de tudo para ela não tê-los. Então foi uma confusão, e o especialista contando, aí vai lá fazer a reportagem, é um psicopata, a mulher também é uma psicopata, ela não é mãe, mas ele é mais ainda porque foi um surto, não sei de que lá, e começam as complicações. E os espíritos que nos dizem, isso é falta de amor dentro do lar. Isso é falta desse Zeus, convite. mas será... Oi. Mas será que na outra reencarnação, será que no caso eles eram inimigos? Assim, porque no caso, acho assim, no caso, que a gente sempre tem uma afinidade mais com, no nosso caso, no caso, da nossa família. Não, a gente sempre... A gente teve sempre mais afinidade com o pai, né, Sandra? Sim. Com o pai era tudo mais fácil, e com a mãe já na casa do Edson já é o contrário. Eles têm mais afinidade com a dona Eva do que com era o seu Edmundo. Pois bem. E daí sobre isso que tu tá falando, eu tava, no caso que a mulher lá fez coisas para daí o próprio pai matou os filhos. Aí essa semana, só que agora eu não me lembro, eu até achei muito interessante, que até quando eu li, eu até achei que era piada, né? Que às vezes eu não me lembro se o cara era chileno, eu era cubano ou chileno, tá? Que faltava 20 dias para o casamento, e ele resolveu primeiro ser pai solo, de três. E daí ele contratou tudo, já tinha pago o buffet, a festa toda. E daí faltavam 20 dias para o casamento, aí ele se deu conta que a noiva não queria ajudar ele a cuidar dos filhos. Simplesmente ele pegou e cancelou tudo, e terminou com ela, e pediu para as pessoas não falarem mal dela, que não sei o quê, porque se ela não queria cuidar dos filhos dele com ele, né? Porque, em primeiro lugar, eu achei muito interessante, que é difícil tu ver isso do homem, né? Que bom que tomou essa atitude. Ele disse assim, porque para mim, primeiro são os meus filhos. Parabéns. Eu vou continuar procurando o amor, mas que ela aceite criar os filhos comigo. E daí tu sabe que daí um outro casal, que também ia casar no mesmo mês, não tinham comprado as coisas ainda, pago, aí compraram tudo dele. Pronto. Daí deu. Rosana, foi ótimo que você falou isso aí. Veja bem, esse é um pai. Esse assume a postura de um pai. Ele não deserda os filhos, porque se ele fizer isso, meu Deus do céu, que esses filhos vão passar. Foi o que ele falou, eu amo ela, mas eu não posso casar com uma pessoa que não quer cuidar dos meus filhos comigo, não quer criar os filhos, e primeiro são eles. Agora vai responder por que ela tem isso. Aí uns vão dizer, porque aqui ela não é mãe. Não. É que ela tem a ver com eles. Isso é um chamamento. Muitas vezes é assim, o espírito não aceita vir já como esposa direta, ela aparece depois indiretamente. Aparece uma outra que assume, vai ter os filhos com ele, depois ele continua sozinho, e ela vai aparecer. Mas depois que ela vê os filhos, ela sem saber encontra os inimigos tão fortes. Provavelmente lá ela consegue sentir o perigo e não aceita, porque no mundo espiritual é do mesmo jeito, não aceita nem conversar, é uma luta para tentar harmonizar, para tentar dizer, olha, vocês precisam se amar, vocês precisam vir no mesmo grupo. Eu mesmo, na minha família, tenho irmãos assim. Graças a Deus, são pouquíssimos agora, acho que só tem um. Dos meus irmãos só tem um, uma pessoa que ela é assim. Mas porque ela é assim, essa pessoa ela é assim, se deixar ela faz tudo como ela quer, e ela faz mesmo. Infelizmente, não sei hoje como ela está, se ela quer viver, se ela aceita Deus. Ela sabe que eu sou espírita, ela não aparece na reunião porque não quer, mas ela sabe que eu faço essas reuniões. E não eu vou incomodá-la.
mas é daquelas que se deixasse, como muitas vezes, meu pai passou por poucas e boa, porque ele era virada, essa aí veio, como diz, né? E outros depois foram se ajeitando. Hoje a gente tem um sentimento maravilhoso, que quando eu viajo, chego no Brasil, aquela coisa boa. Vem cá, vamos lá em casa. Oh, que coisa boa. Então, irmão, um diz para o outro, irmão, eu te amo. Vê? Eu nunca ouvi um irmão meu dizer, eu te amo, frente a frente comigo. Eu nunca ouvi um dizer. Mas por celular já é o caminho, né? Já manda por mensagem, por voz. Que bom, que Mas, maravilha. Zeus, Oi, Edson. essa afinidade entre os familiares, né? E eu, com certeza ela se dá já vinda do mundo espiritual, mas também depende muito da forma com que os nossos pais nos criaram, né? Eu levei 60 anos para conseguir dar um abraço no meu pai e dizer que eu amava ele. 60 anos. Eu, no entanto, com a mãe é mais fácil, né? Por causa da afinidade. Por quê? Exatamente. Porque havia uma barreira sempre, entendeu? Né? Havia uma barreira, assim como tem tabus nas famílias de não falar em determinados Exatamente. assuntos. Exatamente. Então, isso, a forma com que se cria os filhos é muito tem muito a ver com o comportamento de cada um e a liberdade que cada um tem. Tem coisas que um filho morre e não tem liberdade de falar com o pai ou com a mãe. Morre, não, né? Passa para outro, Passa para outro, plano, outro plano que a gente só muda. e volta, vai se encontrar lá no mundo espiritual, talvez lá consiga falar, né? Oxe, Aqui não. e a briga é grande, viu, no mundo espiritual, não é mole não, viu? Não é mole assim não, como minha os gente. irmãos. Não é E mole aí, não. entre os irmãos, já fica mais difícil também. E você sabe Se que isso acontece... diz. Isso já foi instituído pelos pais no âmbito da família, entre os irmãos fica mais difícil também essa comunicação de se abrir, porque, na verdade, quando tu diz eu te amo para uma pessoa, tu abre o teu coração e tu abre todas as tuas reservas. Tu fica com o teu coração aberto, tu fica exposto. Então, muita gente tem medo de se expor. Tanto é que tem gente que não tem relacionamentos por medo de se machucar. Pois é, Edson, e só existe uma senha para nós chegarmos a Deus. Você sabe qual é a senha? Está no livro, é porque vocês não estão com o livro, né? Não, não estão. Mas você sabe, Jesus diz, fora... Da caridade não há salvação. Não há. Isso é uma caridade, minha gente. Com certeza. Sandra, eu não sei quem foste tu na minha vida, quem foi Patrícia, mas Henri eu sei. Eu digo porque sinto, mas eu não sinto ódio por Sandra, nem sinto ódio por Patrícia. Tudo bem, elas têm, cada uma tem seus caracteres. E não é fácil conviver, concordam? É fácil conviver? Não é fácil. Se deixar, a Sandra faz só as coisas como ela quer. Aí não, Sandra, a gente tem grupo. Aí eu sou do meu jeito aqui. Eu digo, não, eu também tenho que compartilhar o espaço que aqui tem com todo mundo. Então tem que haver um sentimento ali de conjunto, de agrupamento. E isso só sabe Deus, que eu não pedi, nunca peço para a espiritualidade me mostrar quem foi quem. Para que eu vou saber? O que isso vai me ajudar? Só se for para me tratar. Se for para me tratar, como eu tinha meus irmãos, aí tudo bem. Mas aí, Patrícia, aí lá vem Henri, já sei que foi meu avô. Minha mãe, eu posso falar dela hoje, falar sobre ela, que ela já reencarnou. Só tem um rim, por conta dos problemas que ela tratou, os espíritos mostraram. Então, nós continuamos como parentes. E eu sei quem é ela já me olhou e não me reconhece. Digo, maravilha, ainda bem que ela não me conhece. O importante e isso não se dá só no âmbito familiar, né? Você vai ver que tem gente que passa muito mais tempo no lugar de trabalho do que no lugar do lar, de casa. E aí você vai ter outros relacionamentos com outras pessoas e vai ter que compartilhar obrigatoriamente aquele espaço, não é por vontade sua, você vai ter que compartilhar, porque a casa que tu tem, tu compartilha com as pessoas que tu queres, e se tu não queres mais, pronto, muda. Acabou, entendeu? Né? Troca, sei lá, vai fazer outra vida. Mas no teu meio de trabalho, as pessoas vão vindo e tu não escolhe essas pessoas. Não é como tu escolher uma pessoa para tu viver junto. É diferente.
Não escolhe, ela vem de brinde ali, e tu tem que entender que tu tem que dividir aquele espaço com a pessoa e respeitar o espaço da pessoa e ser respeitado. Edson, eu fico imaginando isso. Imagina 10 irmãos, 11 irmãos, 9 irmãos, 8 irmãos, 7 irmãos, tudo dentro da mesma casa. Os cabas são um com o outro, tem problemas. Com certeza temos, né? Sim. Qual é a família que tem 5 irmãos que de vez em quando um vai tapar com o outro? Mesmo como criança. Tem. Mesmo como criança. Hã? Não, nós somos em 8, mas eu não me lembro nunca da gente ter. Aliás, a única coisa que eu me lembro que se alguém batesse nos meus irmãos, eu não via nada de tamanho que tinha. Eu dava pau naqueles que deram no meu irmão. O pai a gente parecia uma gangue, porque se nós ria todo mundo junto. Assim, o pai foi chamado 2 vezes na escola por causa disso, porque uma vez alguém bateu, eu não me lembro se foi na Sandra ou no Dado, aí depois o pai do guri ficou bravo porque o guri tinha apanhado de uma mulher. E a gente não tinha nem 12 anos, Ora, 13 é o anos. filho dele? E aí? Não, sim, mas só que naquele tempo machista, apanhou de uma capaz que mulher. o homem pode apanhar de mulher, não pode, né? Deve ter levado tanta surra em casa. Se fosse pelo menos de um outro rapaz, tudo bem, mas de uma mulher, cara, naquela época. Tu imagina, né? E essas coisas terminam fazendo, sabe o quê? Terminam unindo os irmãos. Assim, isso vai dissolvendo esse ódio. Essa soma nossa. Olha, aqui mesmo, vocês são 8. Então, vocês sabem que vocês têm alguma diferença com determinado irmão. Tem um que é mais vocês são achegados e outros não. Nós sabemos que tem aquele que hoje nós somos 9, né? Mas nós temos uma irmã que não é chegar, que ela se distanciou da família. Não faz maldade, não é nada, mas ela se distanciou. Sim, mas nós tentamos se aproximar dela. Ela que não quis. Foi feita a tentativa. Sim, no caso. E a gente tem que respeitar a escolha dela, né? Que é uma escolha dela de não ficar. E de vez em quando ligar para ela, mandar uma mensagem, isso é ótimo, até ela quebrar esse gelo dela. Mas porque nós somos 2 vezes na casa dela, né, Sandra? Primeiro foi eu, tu e com o Edson. Depois, uma vez, só foi eu e o Edson com o Claudinho. E daí, muitas vezes, ela vem até ali em Santa Catarina, daí ela se encontra com a gente, assim, mas a gente se encontra com ela, mas parece que ela bota uma barreira, assim, sabe? Mas é assim mesmo. Difícil. É uma escolha. Não é assim, minha gente. Não dá para obrigar. Não pense que quando nós estávamos desencarnados, a coisa estava boa lá, tá todo mundo perdoado. Tá não, minha gente. A briga continua e o pau come. Só que agora ninguém mata mais ninguém expulsa ninguém do corpo. E a senha é caridade. Alguém tem que ser caridoso. Como assim? Perdoando. Porque não há como ser caridoso sem perdoar. A maior caridade é o perdão. Vou me atrever aqui assim falar, porque quando a gente perdoa de coração mesmo, a gente está praticando a maior caridade, e principalmente dentro de família, né? Porque é tão bom lá fora, porque a gente não convive lá fora. A gente vê em programas aí, quando passa as pessoas 3 meses confinadas, existe problemas. Vai ter problemas ali. Aí, quando vem numa família que é compromisso lá do passado, que se encontra mesmo, isso às vezes são tão graves que infelizmente, tem a ideia de por ter feito pouca fortuna, por não ter feito quase nada, ele está indo ao como é que chamamos? Está desabando o seu produto que sustentava a família, o dinheiro, está ficando escasso. Aí o pai, sabe que o pai tem um projeto? Isso é real, vive aqui na França. Ele projeta e vai para o restaurante com os filhos, vai com a esposa, chama o outro que está bem longe depois. Mas quando ele chamou o outro, ele já tinha expulsado os outros dos corpos dele. Quando ele chega em casa, disse que ele tinha viajado. Aí ele, na verdade, já tinha enterrado no jardim. E ele seria mais um. Então ele arrumou tudo e mandou tudinho para o mundo espiritual. E depois desapareceu. Até hoje a polícia procura ele. Isso é real aqui na França, aqui do lado. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Tudo isso que eu estou falando é tudo provado, tá? Então, como é que um pai que chega... E não era criança não, minha gente. Já era moças, assim...
dos seus 20 e poucos anos, 17, gente já que fazia faculdade, a esposa bonita, todo mundo tinha foto, tinha férias. Ele tinha uma empresa que por ano fazia 2.000 francos. Isso não é nada. Essa empresa não conseguiu crescer, mas ele pediu empréstimo em bancos, uma série de coisas, e depois ele foi levado a isso. E ele compra o material, compra uma série de coisas de construção, e era exatamente com o projeto que ele fez e executou o projeto de, como no Espiritismo hoje nós reconhecemos, expulsá-los do corpo. Então, ele começa pela esposa, na comida que ele botou algumas coisas para o outro, que eles vão abrir depois, né? E foi uma luta para descobrir, viu? Isso é uma história bem assim, resumida. Como eu gosto desses fatos reais, eles existem. Imagine esses que foram. Teve criança que levou 2 balas, então uma não conseguiu fazer tudo. Imagine a criança ver isso, o pai fazendo, outro jovem. E aí ele infelizmente fez isso. Isso é real, não faz uns 15 anos, 10 anos, talvez. 2000 alguma coisa, eu não sei precisar a data. 2010, 2013, coisa assim. Isso foi aqui para... Isso passou como essas notícias assim gravíssimas, como dessa jovem aí com o namorado dela, que mandou os pais dela para o mundo espiritual. Então, nós vamos encontrar ali ódios, crimes, e que esses desencarnados que sofreram tudo isso, vocês pensam que é simplesmente desencarnar e está tudo certo? O cara vai com ódio. Eles vão revoltados se eles não souberem, se não tiver assim a evolução para perdoar. Então, aqui, Zeus, se você abrir determinados jornais, os jornais, a maioria deles só dão desgraça, mas tem alguns que são especializados nisso, que só vivem de vender desgraça. E essas desgraças normalmente são o quê? São exatamente as ações desses espíritos encarnados aí que acabam fazendo aberrações, na verdade. São aberrações daquilo que se tem como padrão de natural, né? São coisas muito de espíritos animalescos, primitivos. Então, vai muito o perdão e outros sentimentos nobres, né? Eles vão muito também com o grau de cada espírito que está encarnado. Então, eu tenho um grau de tolerância muito grande. Graças a Deus, Edson. Não, mas eu sou tolerante até demais. Às vezes a pessoa, quem me conhece, mas para, sangue de barata, não é assim. Já tem gente que não. Evolução, Edson. Tem gente que é explosivo, que tá, mas né, pode ser explosivo, mas não maldoso. Entendeu? E não aí... é mal. E não, tem gente que não, tem gente que quieto, como um psicopata, quieto, na surdina, vai e faz a maldade maior que pode existir. Então, arquiteta tudo milimetricamente e tal. Então, mas isso eu acho que tem tudo a ver, acho, com o grau de evolução de cada espírito. Só que nós viemos mesclados, digamos assim, espíritos mais desenvolvidos com menos desenvolvidos, para poder justamente dar chance para que todos possam acertar. Mas eu tenho visto, assim, pelas ações que a gente vê normalmente entre os seres humanos, né, é que esses encarnados aqui, que a grande maioria, se ao desencarnar estamos nesse ponto também, então realmente deve ser muito difícil, porque existe um nível de tolerância muito pequeno e de perdão quase que zero, né? Porque muita gente perdoa da boca para fora. Não, perdoa. Se amar. Perdoa. Aí tem gente que diz assim, você já ouviu dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoa. Não perdoou. De fato, faz sentido, inclusive, Divaldo já fala sobre esse assunto, que aquele que sofreu a má ação, Edson, uma mal ação, aquilo fica registrado, rapaz, aquilo não sai. Imagina uma coisa, uma pessoa pega o martelo, literalmente, chega no meu dedão do pé e bum! A unha espatifa e meu dedo fica lá, latejando e sangue espirrando. Eu nunca vou mais esquecer isso. Eu posso perdoar quem fez isso, mas eu não vou esquecer, a não ser numa próxima existência, porque como espírito eu vou me lembrar.
eu vou me lembrar, mas só as existências que virão, aí eu entro e esqueço aquilo que ficou lá para o passado. Mas com as minhas tantas encarnações, isso vai ficando tão longe que já nem me machuque mais. Mas eu preciso, mesmo assim, imagine um filho tirar a vida do pai, ou melhor, expulsá-lo do corpo. Imagina o pai sendo isso, agredido violentamente. Isso pode ser com uma faca, pode ser com um revólver, pode ser com veneno, pode ser de tantas formas. Chama para caçar e ali faz. Imagine o próprio filho que foi criado, que recebeu tanto carinho, tanto amor do pai e da mãe, provavelmente. Vamos dizer que esse pai e essa mãe são realmente aqueles pais que dão muito carinho, que tratam, que fala de Deus, que bota no lar as coisas, que fala que não foi fácil, que dá as lições como elas devem ser dadas, que não tem ditadura, mas tem sim uma participação familiar mesmo de todos, mas o filho ainda vai e faz uma arte dessa. Aí os pais fizeram tudo que era de melhor, de mais justo dentro de uma família, mas o filho foi um carrasco. Esses pais desencarnando por esse filho, eles têm do que se arrepender das ações do filho? Eles não têm do que se arrepender, porque eles deram a educação mais justa possível para eles. Então, uma vida simples com participação familiar. Aí esses pais desencarnando não vão encontrar problemas com remorso, mas o filho vai encontrar. E aí o problema já é sério, porque aí o problema já não é mais dos pais, o problema é do filho. Os pais vão se livrarem de ter ele numa próxima existência. Pode até recebê-lo, mas não seja preciso, porque os pais já perdoaram, já passaram, já viveram e não querem mais aquilo. O filho provavelmente pode ir para outro grupo. Aí lá, além disso, parece ser um estranho naquela família, mas tem relação. Então, os pais, quando são responsáveis, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo justo. Confia em Deus e leva a vida, vai em frente. Mas não é fácil quando nós somos agredidos pelos filhos ou quando os pais chegam à violência de tamanha contra os seus filhos. Realmente, ali as coisas ficam muito mais complicadas. Para quem realmente deu uma justa educação, consciência tranquila. O filho não quis crescer, ele vai crescer. E Deus vai esperar o momento desse filho pródigo, a volta. Porque Deus quer que o grupo familiar aproxime eles para ele, para Deus. Mas, o nosso papel aqui em casa é aproximar os nossos para Deus. sim, mas existem casos, Zeus, em que, com certeza, há um propósito espiritual nisso, tratado antes de virem, né? Mas você tem famílias com, sei lá, 5 filhos, e os pais criam exatamente os filhos com o mesmo padrão, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, na mesma forma de educação, e aí chama a ovelha negra na família, não é isso que diz? É o cara que sai torto. E aí, como é que explica aquela criatura sair torta se for criado tudo a mesma coisa? Aí já me dizia, muitos anos atrás, um coronel que eu servi, que se cria os 5 filhos iguais, está errado. Por quê? Porque é igual os dedos da mão. São 5 dedos, nenhum deles é igual ao outro. Então tem que ter um tratamento diferenciado para cada um. De acordo com cada criatura. E agora? Como é que faz? Pois bem, né? Você veja, nós seres humanos, se olharmos direitinho, o que você falou até mesmo nesse lado material, os dedos, imagina se todos os dedos fossem iguais, do mesmo tamanho, as dificuldades nossas de pegarmos as coisas. Com certeza. Deus pensou nesses detalhes, meu amigo. Nada é por acaso. Esse Deus é muito perfeito. Então, por que o dedo mindinho é mais fraco, parece ser mais fraco que o... Não é não, meu filho. A ciência explica que o dedo mindinho do pé suporta um peso enorme do nosso corpo. Isso. Arranque ele que você vai ver quanta falta faz o dedo mindinho. Não arranque, não. Pior que é. Então, na nossa família, quando aparece essa ovelha negra, os pais deu a melhor educação, é o espírito. O problema é do espírito. É ele que ainda... Esse filho pródigo, que ele quer seguir o caminho dele. Egoísta.
orgulhoso. Ele quer seguir conforme ele quer. E ele seguindo conforme ele quer, se ele continuar assim, ele vai se arrebentar de tanto sofrimento. Os pais, ao desencarnar e ele ficando aqui na Terra, não vai ter problema porque fizeram o seu papel, trabalharam bem, muito bem, graças. Não vão ter que sofrer com o que ele vai passar, não. Olha, tá tudo certo. Você não tem nenhum problema com as leis divinas. Olha, deixa ele que Deus vai cuidá-lo para que ele se oriente. Mas não se aproxima, não. Deixa Deus levá-lo, que ele vai ter que se desenvergar todinho, viu? E não se preocupe ele desencarnando, porque o pai é Deus. Esse filho ainda vai voltar e vai querer os braços do pai. Com certeza. Mas não se culpe, porque vocês não têm mais culpa nenhuma nesse cartório. Mas o espírito ainda não tem essa evolução para entender que um grupo familiar deve ser respeitado, deve ser unido, deve buscar um consenso, deve saber dialogar, deve saber, sem violência, né? Deve ter empatia, né, um pelo outro. Então, nós, com a doutrina espírita, com os espíritos nos mostrando, eles explicam tudo, que nas leis de Deus nós estamos relacionados em família por necessidades. E ninguém carrega um peso sem que possa suportar. Todos carregam. O problema que pode faltar é a vontade, como eles dizem aqui. Eu não sei como. Está aqui no terceiro parágrafo. Diz aí, Sandra, por favor. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a pede. Ele não permite senão aquelas que se podem cumprir. Se tal não se consegue, não é por falta de oportunidade, mas de vontade. Tá vendo aí? Quantos não há que, em vez de resistirem às más inclinações, nelas se comprazem? É mesmo a esses que estão reservados o choro e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Um dia virá, eu só vou ter que chegar numa outra parte aqui, Deus, por favor, Sandra. Em que ao culpado chegará o sofrimento, em que o orgulho se abaterá, e então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As duras provas, entendei-me bem, são quase sempre indício do fim do sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitos com confiança em Deus. Diga aí. Isso é... Então, Sandra, quando aqueles filhos, aquela ovelha negra, ou aqueles que são virados, as provas difíceis, não é fácil não, gente. Convívio, sabemos disso. Então, é um indício que está chegando o fim da relação, daquilo ali tudo. Tudo aquilo ali está se acabando, e todo mundo vai viver mais tranquilo. Isso é evolução, porque quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos nos libertando. E a evolução ela tem que ser moral. E a evolução é íntima, né? É sua. É. A sua parte, porque a do outro, se ele não quer fazer, é um problema dele. Mas não entre na carona, não querendo, ele não quer, eu não vou fazer mais nada. Que se já vá. Imaginou? É esse o pensamento que não se deve seguir. Não, fulano a gente faz e não ouve, não faz. Deixa, vai insistindo, porque a gotinha d'água ela vai pingando na pedrinha, e a pedrinha vai furando com o tempo. Chegará. Um dia isso vai continuar, um dia isso vai entrar. O filho pródigo voltará ao lar. Então é sempre aquilo, devolva o amor no lugar do tapa, da agressão, sempre com amor. Exatamente. Então, o espiritismo aqui tem muito assunto, gente, era muitos parágrafos. Foi reservado aqui, a gente estuda, eu principalmente, né, que preciso de estudo, lógico. Então, menina, é muito assunto, caramba, como a gente vai falar isso aqui tudinho? Só, se for fazer um resumo, só o resumo, Ave Maria, ainda tem que fazer outro resumo. Então, nós temos hoje uma explicação que realmente bate certinho, que encaixa, que é perfeita, casa bem. A nossa vida não continua sendo assim uma vida dispersa, que Deus botou aqui para sofrer e acabou-se, depois ele mata todo mundo e depois ninguém mais vive. Pelo contrário, nós continuamos vivos e essa relação continua com amizade ou com inimizade, com ódio ou com muita vontade de vingar-se. E precisamos aprender a senha.
chama-se caridade. Essa é caridade. Essa é das maiores caridades, que é a mais difícil. Fazer a caridade àquele que nos quer mal, olha como não é fácil. Ou que nos tenha feito mal, não é fácil. Porque uma coisa é eu ter sofrido as ações. Volto para o mundo espiritual. Sofri que só. E foi meu filho. Mas aí Deus está me chamando. Meu filho, perdoa. Mas meu pai... olha, os espíritos oram, pedem ajuda, porque não é fácil. Mas sabe que isso vai... As encarnações estão aqui para isso. Para a gente finalizar, eu posso ler só um último trechinho aqui? Por favor. Diz assim: os espíritos cuja semelhança de gostos, a identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agruparem, como fazem no espaço. Daí resultando famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações são temporariamente separados, eles reencontram-se mais tarde, felizes pelos novos progressos alcançados. Mas como não devem somente trabalhar para eles, Deus permite que os espíritos menos evoluídos venham encarnar-se entre eles, para receberem conselhos e bons exemplos, a bem da sua evolução. Eles causam, por vezes, perturbação, mas aí está a prova, a missão a desempenhar. Acolhei-os, então, como irmãos, vinde em seu auxílio, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvo os náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho. Paris, 1862. Então, minha gente, é a receita. A doutrina espírita liberta. Vamos ter que nos suportar. Mas vamos aprender a amar, a perdoar. É fácil? Ninguém diz que é, mas é possível. Porque Deus é o nosso Pai. Então vamos agradecer por esse momento. A participação de todos é muito bom, muito acalentado, muita energia boa. É gostoso. Deus, nós te agradecemos pela vida que temos, por tudo que o Senhor já tem nos dado, que foi a criação. Agora cabe a nós, com essa doutrina de amor, de laços, de formação, de união, de auto-perdão, de amarem-se, de darem-se as mãos, unidos por um só propósito, a evolução, a sair dessas expiações, dessas provas que tanto machuca e deixa os espíritos fatigados. Muitos revoltados voltando ao lar e depois regressando à carne para se complementarem, para se doarem e se unirem. Deus, nós somos gratos por estarmos conhecendo e assim a vida fica mais fácil. Já sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Nós sabemos que tudo que acontece aqui tem um motivo. E nós somos gratos por estar recebendo essas maravilhosas pérolas da doutrina espírita. Pérolas da doutrina do Cristo. Esse teu Filho maior, superior. Que ele continue nos abraçando, nos abrandando, nos amansuetando, nos dando a melhor forma para a mansuetude, para a caridade. Porque fora da caridade não há salvação, não há perdão. Tem que perdoar, para isso temos que fazer caridade. E a melhor forma é praticarmos como Jesus praticou, perdoando nos momentos mais difíceis, perdoando. Porque sabemos que é assim que anda a humanidade em qualquer lugar no universo. Que a paz de Deus esteja conosco e é tudo que pedimos a tu, Deus Pai. Muita paz, muita harmonia. Assim seja.